Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje o tema é blindagem patrimonial, tema que foi abordado na revista número 8, Gestão Rural. Meu nome é Ricardo Paz, eu estou aqui hoje com o Daniel, que é o nosso diretor aqui, responsável pela área jurídica, e a gente vai tratar o tema que foi abordado na edição de número 8 da nossa revista Gestão Rural, onde a gente falou sobre blindagem patrimonial, um tema polêmico, né? Um tema principalmente no nosso meio aqui, é um tema bastante controverso, blindagem, proteção patrimonial. Essa controvérsia advém em muitos casos sobre realmente qual é o alcance disso, é possível proteger um patrimônio, não é, existe blindagem patrimonial. Então eu gostaria já de abrir essa nossa conversa aqui com o Daniel, tratando desse tema e encaminhando essa pergunta para ele. Daniel, existe blindagem patrimonial? Existe proteção patrimonial? Até onde vai isso aí em realidade? Ricardo, eu acho que existe sim essa blindagem, né, com os seus devidos limites. Muito se discute sobre a questão de blindagem patrimonial, o que se pode ser resumido como um conjunto de medidas adotadas pela família, no patrimônio e no negócio, que auxiliam a minimizar os riscos da atividade. Ok, então a ideia é minimizar os riscos, né? Agora, existe uma blindagem, utilizando o termo assim, blindagem, tem como tornar um patrimônio imune a riscos? Existe isso dentro do nosso direito? Ricardo, o nosso sistema jurídico, ele não é um sistema que nos traga segurança absoluta jurídica. Então, quando se trata do tema blindagem, é preciso ter um pouco de cuidado pela forma que remete a pessoa que está recebendo um produto ou um serviço de blindagem, porque ele não é absoluto, ele admite determinados setores, determinados riscos que possam sim ultrapassar essa blindagem, né? Então nós estamos falando que não é possível uma blindagem absoluta, não existe como tornar um patrimônio imune a riscos, mas é fato que existem práticas, existem medidas, existem estruturações jurídicas que podem minimizar a exposição a risco e tornar, vamos dizer assim, um patrimônio mais resiliente a esses riscos. É mais ou menos isso? Exatamente isso aí, essas medidas visam exatamente essa proteção. Então a gente pode dizer assim, para resumir essa questão, Daniel, blindar é impossível, não existe blindagem, mas é melhor se preparar para risco do que não se preparar. Certamente é melhor se preparar para risco, é melhor saber os riscos que estão submetidos para saber como combatê-los, né? Porque o problema é justamente não conhecer os riscos. Eu acho que essa palavra ela visa muito mais saber os riscos que estão submetidos e como abordá-los e como nos preparar para eles. Então vamos lá, a gente fala assim, quais são os principais riscos que podem afetar um patrimônio e quais são esses riscos frente aos quais a gente deve se preparar, se proteger? Considerando o negócio, por exemplo, rural, eu dividiria em 4 principais riscos. Os riscos trabalhistas, assim entendidos não apenas da relação de trabalho, de emprego, mas também os riscos suscetíveis de fiscalização, os riscos tributários e fiscais, os riscos ambientais e aquele que eu julgo um dos principais riscos dentro do agro principalmente, os riscos societários e familiares. Perfeito, então vamos rapidamente abordar. Quando a gente fala em risco trabalhista, isso é uma coisa que está crescendo bastante dentro do ambiente do agronegócio, né? A gente que acompanha o dia a dia aqui dos produtores, cada vez mais a gente vê reclamatórios trabalhistas, fiscalização do Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras, né, dizendo como deve funcionar o dia a dia na fazenda, etc. E esse é um risco que é muito difícil de proteger, não é isso, Daniel? Exatamente, esse risco ele é bem difícil de proteger. Esses é comum, agora se fala muito na NR31, uma NR que regulamenta justamente as relações de trabalho no campo. Estamos suscetíveis a uma certa insegurança decorrente, em que pese tenha havido uma melhora substancial, mas ainda assim é um dos principais riscos e mais difícil de se proteger. Isso porque a Justiça do Trabalho, né, me corrija se eu estiver errado, ela é uma justiça que intervém muito, né? Ela desconsidera as questões formais, estruturações jurídicas, para ir atrás do patrimônio, sempre na busca da satisfação dos direitos dos trabalhadores, ao arrepio das estruturas formais que possam ser criadas, não é isso? Eu diria que para o operador especial do direito do trabalho,
ele está suscetível à imprevisibilidade das coisas que podem acontecer dentro de um processo, por exemplo. Eu te diria que, então, questão da justiça do trabalho, a gente vai trabalhar muito mais com a gestão dos riscos do que propriamente com a questão da possibilidade de a gente ter uma blindagem nessa seara, né? É essencial trabalhar com a gestão do risco, porque por vezes é impossível que se cumpra uma norma A ou B por determinada característica do trabalho, da operação, mas tem que se saber que está existindo aquele risco e como é que vamos fazer a sua gestão. E na questão ambiental é parecido, né? A gente também tem tido um aumento de fiscalização, um aumento na burocracia, mais obrigações acessórias, CAR, fiscalização, etc. Satélite em cima do produtor. E também é um âmbito onde a justiça é bem interventiva, vamos dizer assim, correto? Bastante. Tem uma atuação muito grande, não apenas dos fiscais, mas também da própria, por vezes, da polícia, que faz às vezes de fiscalização e orientação e aciona fiscais, por exemplo, responsáveis por autuações. Então é importantíssimo também, até porque estamos tratando uma lei que restringe o uso da propriedade, né? Então é importante se conhecer as normas aplicáveis para saber os riscos que estão submetidos na operação. Questão fiscal, a gente vem convivendo com um aumento na carga tributária, a gente vem convivendo com um aumento na burocracia a que estão submetidos à empresa, rurais, o ITR tem uma escalada nos últimos anos nos valores que são cobrados, a obrigação acessória, agora a gente tem o livro Caixa do Produtor Rural, a nota fiscal eletrônica, o cerco se aperta, estou correto isso ou não? Sim, cada vez mais. Eu acho que a Receita Federal, nota fiscal eletrônica, vem se aperfeiçoando na forma como ela interliga os dados. Então, cada vez mais isso está dentro da Receita Federal e sem visto que aquilo que não acontecia antes agora está cada vez mais acontecendo e a fiscalização está apertando bastante em relação a esses pontos. E aí, por fim, essas questões societárias e familiares, quer dizer, a gente pode dizer que esses 3 outros fatores que a gente colocou aqui são fatores que são de fora da empresa, de fora do negócio, e os riscos societários e familiares é aquilo que está dentro da própria trincheira, né? Que riscos são esses, né? Ricardo, eu entendo que esse é um dos principais riscos, porque ele é um risco por vezes silencioso. E quando você descobre esse risco, ele já é um risco que é difícil de tratar, né? Então, brigas familiares, separações, né? Então isso são riscos que afetam o patrimônio, afetam o negócio, né? E que tem que ser tratados previamente, né? A própria questão da sucessão, a questão de fins de casamento, divórcios, separações, uma eventual saída de alguém do negócio, são esses aspectos que em geral não existe nenhuma estrutura, nenhuma prevenção para esses fatores e que a gente precisa estar estruturado para se proteger disso. Eu posso dizer, essa é uma percepção minha, não sei se tu concorda, que esse é um desses aspectos de proteção patrimonial onde essa estrutura é mais efetiva, onde a gente mais consegue efetivamente blindar o patrimônio. Sim, concordo contigo. Agora eu só faço a ressalva que muitas vezes as pessoas imaginam que basta criar uma holding e isso estaria protegido, né? Eu acho que é um trabalho muito além disso, ele é um trabalho que precisa ser debatido, ele precisa ser estruturado, conversado e ser colocado em documentos pertinentes que façam valer dentro da família no futuro, né? Exato. Então vamos lá, o que são os principais instrumentos que existem de proteção patrimonial? Como na prática a gente cria um sistema, uma estrutura de proteção patrimonial? O que a gente pode exemplificar aqui, Daniel? Tu falou a questão da holding. A holding é uma maneira de se estruturar e proteger patrimônio? A holding é uma maneira, é um instrumento, eu diria, para se iniciar um processo de proteção em relação ao fator família, né? Porém não é o único, né? Eu acho que nós temos também a questão de protocolos que são muito importantes dentro dessa proteção, dentre outros, né? Dentro dessa questão da holding, tu falou, a gente vai poder ter holding patrimonial, vamos poder ter uma holding de participação, cada qual tem uma função e dependendo do caso concreto vai ser mais ou menos efetiva ou valer a pena dentro da estrutura de proteção de patrimônio, né? A questão dos regimes de casamento, a gente também pode utilizar isso aí como uma ferramenta de proteção? Certamente, é preciso ter dentro desse planejamento, ter claro que o regime de casamento influencia muito dentro dessa proteção. Porque é diferente um regime de casamento quando a gente fala em separação
ou no óbito, né? Então é preciso ter essa ligação do direito de família junto com o direito societário para que a gente possa estruturar de uma forma correta essa proteção patrimonial. Em realidade, né, Daniel, contrato de parceria rural, contrato de arrendamento rural, os próprios contratos sociais das empresas, tudo isso, os regimes de casamento, tudo isso tem que conversar entre si para formar uma estrutura de proteção de patrimônio efetiva, não é isso aí? Eu resumiria isso como saber as regras do jogo, Ricardo. Acho que é preciso criar as regras do jogo e para que elas sejam cumpridas efetivamente pela família, né, dentro do negócio. Bom, pessoal, se quer saber mais sobre esse tema, baixa a nossa revista de graça lá no nosso site, se inscreve aqui no nosso canal, marca o sininho aqui para receber as notificações, que todo mês a gente tem conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, um abraço!